Dentro de você, há um Dmitri que deseja, um Ivan que questiona e um Alyosha que busca sentido. A vida é essa batalha constante entre paixão, razão e fé, e aqui, mergulhamos nesse abismo sem medo. Filosofia, literatura, existência, tudo o que nos move, tudo o que nos atormenta, tudo o que nos faz humanos. Se você sente que há algo além do óbvio, se busca pensamentos que desafiem e provoquem, este é o seu lugar. Inscreva-se no meu canal, curta, compartilhe e venha questionar o mundo, e a si mesmo. 3 irmãos, 3 destinos, 3 maneiras de encarar o caos da existência. Eles nascem sob a sombra de um pai desprezível, um homem ridículo e degradante, um ser que não ama, não protege, não ensina, apenas se entrega ao prazer mesquinho de existir sem propósito. O sangue que os une é o mesmo, mas cada um deles carrega dentro de si uma guerra particular, uma batalha entre desejo, razão e fé. São 3 forças que não se conciliam, 3 caminhos que não se encontram. Dmitri, o corpo, a chama da paixão e da culpa. Ele sente antes de pensar, age antes de medir as consequências. Para ele, o mundo não é um quebra-cabeça a ser resolvido, mas um incêndio onde a alma arde sem controle. Ama com desespero, odeia com fúria, vive no extremo de tudo, porque dentro dele há um vulcão que não sabe se conter. No início, ele se debate entre a luxúria e a honra, entre a sede pelo prazer e o desejo de redenção. Mas o destino não o perdoa. Ele é acusado de assassinar o próprio pai, e embora seja inocente, aceita a culpa como se fosse sua. Condenado, humilhado, traído pela própria fúria, vê-se diante da possibilidade da fuga, de uma nova vida longe dali. Mas no fundo, já não é o mesmo homem. Sua carne foi domada pela dor, sua paixão transformada em resignação. Ele ainda sente, ainda deseja, mas agora sabe que não pode escapar do peso da própria alma. Ivan, a mente, o homem que questiona, que duvida, que destrói todas as ilusões. Sua inteligência é afiada como uma lâmina, e ele a usa para cortar cada mentira que os outros aceitam como verdades. Se Deus não existe, tudo é permitido, e nesse pensamento ele se lança como um fogo que devora. No início, Ivan é um homem de certezas brutais, incapaz de ceder ao conforto da fé ou ao alívio da ignorância. Mas a mente humana, quando levada ao extremo, se despedaça sob o próprio peso. O que ele acreditava ser um pensamento lógico se torna um tormento. Suas ideias criam vida própria, seus próprios demônios começam a sussurrar em seus ouvidos, e o brilhante cético, antes tão seguro, afunda em febre e delírio. O mundo que ele desconstruiu se volta contra ele, e ele se perde dentro do próprio labirinto de raciocínios frios. No fim, ele não é um filósofo triunfante, mas um homem destroçado, um prisioneiro da própria mente. Alyosha, o espírito. O que acredita, o que insiste, o que não se entrega ao desespero. Seu olhar não é de ingenuidade, mas de compreensão. Ele vê a miséria, sente o peso do sofrimento, e ainda assim escolhe a bondade. No início, ele é um jovem puro, protegido pelo mosteiro e guiado pela luz de seu mestre Zósima. Mas a vida não o poupa. Ele vê seu irmão desmoronar, vê a justiça falhar, vê a dor do mundo se impor sem piedade. Ainda assim, não desiste. No fim, enquanto tudo ao redor desmorona, Dmitri condenado, Ivan enlouquecido, Alyosha permanece de pé. Não porque venceu, mas porque escolheu continuar. Ele se volta às crianças, à esperança, ao futuro, mesmo sabendo que o sofrimento nunca desaparecerá. Os Karamazov não são heróis. São homens. Homens que enfrentam o caos da existência à sua maneira, que sucumbem, que resistem, que se perdem e tentam se encontrar. Dmitri é tragado pela culpa, Ivan pela própria mente, Alyosha pela necessidade de acreditar em algo maior. Nenhum deles escapa ileso. Nenhum deles tem respostas definitivas. E é exatamente isso que Dostoiévski nos mostra. A vida não é uma solução, mas um confronto eterno entre desejo, razão e fé. O corpo arde, a mente se desfaz, o espírito vacila, mas no fim, seguimos. Porque não há outra escolha senão carregar o peso da existência e dar a ele um significado, ainda que o mundo nos diga que não há nenhum.
Somos todos Karamazov. Dentro de nós, o corpo, a mente e o espírito travam sua guerra silenciosa. Há um Dmitri em cada desejo que nos arrasta sem controle, em cada paixão que nos faz arder, em cada erro que cometemos e depois carregamos como uma cruz. Há um Ivan em cada dúvida que nos atormenta, em cada pergunta sem resposta, em cada noite onde a razão se torna um peso insuportável. E há um Alyosha na pequena voz que insiste em acreditar, no desejo de encontrar sentido, na esperança que persiste mesmo quando tudo parece perdido. Não somos um só. Somos a colisão dessas três forças, o campo de batalha onde nossos próprios demônios se enfrentam. E, como os irmãos Karamazov, não há fuga desse conflito, apenas a escolha de como suportá-lo. Alguns se perdem no excesso dos sentidos, outros se afogam na própria mente, poucos encontram refúgio na fé. Mas todos carregamos esse peso, e talvez o segredo não seja exterminar um lado para exaltar o outro, mas aprender a viver no caos. Pois a vida não nos pede para sermos apenas um. Ela exige que sejamos todos ao mesmo tempo, carne e pensamento, impulso e razão, queda e redenção. No fim, não há vitória absoluta, apenas o desafio de continuar. E o maior de todos os atos humanos não é vencer a guerra interna, é aceitá-la, sem fugir, sem se esconder. Carregar o fardo da existência, apesar de tudo, seguir em frente. A paz não está na ausência do caos, mas na aceitação de que ele sempre existirá dentro de nós. Ser humano é carregar o corpo que deseja, a mente que questiona e o espírito que busca sentido, e nenhum deles pode ser silenciado sem que nos tornemos incompletos. O erro não está em sentir como Dmitri, mas em se tornar escravo das paixões. O erro não está em pensar como Ivan, mas em permitir que a razão nos devore. O erro não está em acreditar como Alyosha, mas em esperar que a fé nos proteja da dor. A verdadeira paz nasce quando paramos de fugir desses conflitos e aprendemos a ouvi-los sem sermos consumidos por eles. Para isso, precisamos de equilíbrio. O desejo deve ser vivido, mas não nos dominar. A mente deve questionar, mas sem nos aprisionar no vazio. A fé pode nos guiar, mas sem nos cegar para a realidade. Nenhuma dessas forças deve reinar sozinha, pois a harmonia não está em escolher uma e rejeitar as outras, mas em deixá-las coexistirem dentro de nós sem que nos destruam. Aceite que haverá dias em que o desejo gritará mais alto, dias em que a razão parecerá um fardo, dias em que a fé vacilará. Mas também haverá momentos de clareza, de amor, de silêncio interior. A vida não nos promete um caminho reto, mas nos dá a força para caminhar. E, no fim, encontrar paz não é eliminar o turbilhão, é aprender a dançar dentro dele, sem medo, sem culpa, sem desespero. Apenas sendo. No fim, somos todos Karamazov, carregamos o desejo que nos consome, a mente que nos atormenta e a fé que nos sustenta. Não há fuga desse conflito, mas a grandeza em enfrentá-lo. E talvez a verdadeira força não esteja em vencer essa guerra, mas em aceitá-la, e seguir em frente, inteiro, apesar de tudo.